mantenham-se atentos, à palavra. Como nós anunciamos e estamos lendo a mensagens seleção da adoção, e nós terminamos domingo a primeira mensagem da coleção, confronto de Efésios com Josué. Agora nós vamos dar o início da outra mensagem, da segunda mensagem, que é a manifestação dos filhos de Deus. Só esse tema você já sabe mais ou menos o que é que está falando a respeito dos filhos. A manifestação dos filhos de Deus. A palavra manifestar quer dizer revelar, dar a conhecer, se expressar, Uma coisa oculta, que estava em mistério, agora foi manifestado. Nós vamos inclinar as nossas cabeças, por favor, e vamos fazer essa oração do irmão Brana, nossa oração. Inclinemos nossas cabeças nesta noite como uma igreja, como um grupo escolhido, pessoas crentes aqui nesta noite para ensinar a tua palavra, colocando-nos exatamente no corpo, onde pertencemos e onde podemos trabalhar, encaixando-nos como membros do corpo de Cristo. E agora somos chamados para irmos imediatamente para Deus. E cada um de nós, pais, pense nisto: como seria se aquela fosse a nossa filhinha? Como nossos corações estariam ardendo e feridos dentro de nós. E telefonaríamos para as igrejas imediatamente pedindo oração. E o coração de certo pai está ardendo, dolorido. Senhor, que aquela grande pessoa do Espírito Santo possa vir exatamente agora ao coração daquele pai. Lance fora toda sombra de dúvidas, que possa, e toda dor, e que possa saber que tu és Deus, e não há nenhuma enfermidade que possa aguentar a tua presença, quando a tua comissão divina tem sido carregada pela igreja e por teu povo. E como através de semanas estamos orando, desde o último domingo eu tenho pensado nesta maneira, ou nestes meios de oração. Nós não temos muitas armas, pareça que o que parecer ao mundo. Porém, esta pequena funda é mortal quando ela é segurada pelos dedos da fé. Ó Senhor, que nossos corações possam chegar em casa, e que aquela morte que está, que nossas orações possam chegar em casa, que aquela morte que está lá, pairando sobre a criança, que ela possa ser destruída, as trevas que elas vão para longe da cama daquela criança, daquele bebê ou filho ou menininha, e que a luz da presença de Deus possa brilhar sobre ela, que ela possa sair do hospital uma criança sadia. Deus, nós sabemos que bem do outro lado do rio nossos amados nos esperam,
e é glorioso. Mas nós amamos nossos pequenos e oramos, Senhor, que para a tua glória, que tu poupes a vida daquela criança. Nós, como a tua igreja, repreendemos aquela morte e dizemos: fique bem longe, você não pode tomar aquela criança, pois reclamamos a sua vida para o reino do amor de Deus. Conceda estas coisas, Senhor, para irem diretamente ao lugar enquanto nós o guiamos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Dando sequência no parágrafo 4, digo 5. Cremos nós. Eu não sei o que eu poderia fazer se eu não fosse um cristão. Eu simplesmente não quereria permanecer mais. Não há nada para viver, simplesmente salvar outros. É o melhor que eu conheço. Agora, nesta noite, queremos simplesmente começar uma pequena base para a nossa próxima lição. E eu tentarei ler, porque é o capítulo todo. Se eu puder nesta noite, então comigo de manhã, farei que colocar em ambos, talvez de amanhã e à noite. Se não tiver problemas, tentar entrar nesta série sobre o que eu desejo que a igreja veja. É glorioso encontrar a sua posição. E ninguém pode fazer nada, a não ser que você saiba propriamente o que você está fazendo. O que seria se você tivesse que ter uma operação e lá houvesse um jovem médico que houvesse acabado de chegar da escola e que ele nunca houvesse operado antes? Apesar de ser ele jovem, bonito, seu cabelo macio, e ele vestido de uma boa maneira e polido e tudo mais, e ele tivesse já afiei as lâminas, ele dissesse: já afiei as lâminas e esterilizei todas as ferramentas e coisas. Mas você teria um pequeno sentimento estranho quanto àquilo. Eu preferia ter um médico mais idoso que já houvesse passado por aquela operação muitas vezes antes de ser cortado. Eu quereria saber de alguém que não houvesse acabado de sair da escola. Eu queria alguém com experiência. E o mais experimentado que eu conheço para chamar nesta noite é o Espírito Santo. Ele é o grande médico de Deus e grande mestre. E como fundo de minha mensagem nessa noite, continuação do sermão de domingo, que é: eles rejeitaram a Samuel com a palavra do Senhor e aceitaram a Saul, o filho de Cis. E rejeitaram a Samuel, o qual representava o Espírito Santo, porque ele somente falava o que o Espírito Santo lhe mandava falar. E quando eles chamaram a sua atenção a isto, ele disse: recordem, eu nunca lhes disse nada no nome do Senhor, a não ser aquilo que Deus trouxe a cumprimento. Nunca andei me portando mal diante de vós, e ninguém pode me acusar de pecado. Como disse Jesus: quem pode me acusar de pecado?
E ele disse outra vez que eu não tenho vindo a vós e vos pedido dinheiro e mais coisas. Não tenho tomado nada de vós, mas tudo que tenho dito tenho sido para o vosso bem, que tenho vos trazido da boca do Senhor. E todas as pessoas testemunharam. Isto é a verdade. Tudo isto é verdade. Mas nós continuamos a querer um rei. Nós queremos ser como o resto do mundo. Agora, nesta noite, nossa escritura está dividido. O livro de Efésios é o livro de Josué, do Novo Testamento. Está dividindo e colocando com ordem os vencedores. E agora é simplesmente uma base para poucos minutos, para conseguirmos em um lugar antes de começarmos a ler. Começando com o verso 3. E agora entramos no último domingo à noite que o Deus no Velho Testamento havia feito para Israel uma promessa de uma terra de descanso, porque eles haviam se tornado peregrinos e errantes. E eles estavam em uma terra que não lhes pertencia. E Deus havia prometido através de Abraão que ele peregrinaria, sua semente peregrinaria por 400 anos entre um povo estranho. E seria maltratados, mas através de uma mão forte, os daria uma mão, mas através de uma forte mão, os traria para uma terra santa que emanava leite e mel. E agora, quanto ao tempo da promessa se aproximou, Deus levantou alguém para trazê-los àquela terra. Quantos na classe nesta noite que era esse, sabe quem era aquele? Moisés. Observem, um verdadeiro tipo daquele que nos foi dado para nos trazer a terra prometida, Cristo. E agora temos uma promessa, porque nossa promessa é um descanso espiritual, onde o deles era um descanso físico. Então eles estavam indo a uma terra onde eles poderiam dizer: esta é a nossa terra, não somos mais peregrinos, já nos instalamos, esta é a nossa terra, e aqui temos descanso. Plantaremos o nosso milho, vinha, e comeremos de nossas vinhas. E então, quando morreremos, deixaremos isso para nossos filhos. E como poderíamos ir a essa terra? As leis da herança, como Noemi, Ruth e Boaz, trouxe tudo aquilo de volta, como um irmão em Israel, como ele devia. Qualquer coisa que ele havia perdido, devia ser redimida por um parente redentor. Quão bonito! Isso tomaria semanas e mais semanas, semanas e mais semanas. Nunca deixaríamos este capítulo para ir até isto. Poderíamos atar toda a Bíblia bem aqui dentro, bem neste único capítulo. E eu simplesmente gosto de estudá-lo. Tomá-lo por 1 ano e meio e nunca deixar um livro. Simplesmente ficávamos com ele. E agora, mas quando grandes coisas eram aquela herança, como era uma herança na terra que ninguém mais, a não ser um parente redentor, poderia redimir aquela herança.
Agora deixe-me simplesmente parar um pequeno sinal, em um pequeno sinal aqui, que eu mencionei outra noite para vocês, mães. Quantos aqui têm orado por seus queridos perdidos? O Bruno fez a pergunta. Correto. Aí está você outra vez. Vê? Sua herança. Vê? Paulo disse aos romanos, disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Se você tem suficiente fé para si mesmo, para ser salvo, tenha suficiente fé. Não importa quão teimoso seja aquele menino ou aquela menina, eles serão salvos de qualquer maneira. Deus, de algum modo, se Ele tiver que deixá-los deitados lá em um hospital, morrendo, eles serão salvos. Deus prometeu isto. A herança, e eles estarão lá, disse Isaías, e todos o seu rebento com eles. Eles não deverão ferir nem destruir em todo o meu santo monte, disse o Senhor. Eu tenho um pequeno ponto que espero poder alcançá-los nesta noite para vocês, simplesmente queimando em meu coração daquilo voltar a isto. Porém, agora seguiremos em frente. Então observou você que Moisés, aquele grande milagre realizado, que trouxe Israel até a terra e os trouxe até a terra prometida, porém, não deu sua herança a eles. Ele não lhes deu sua herança, ele os dirigiu até a terra. Porém, Josué dividiu a terra para o povo. É isso correto? E Cristo trouxe a igreja ao lugar onde sua possessão foi feita para eles. Foi dada a eles simplesmente o Jordão para atravessar. Porém, o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem. O Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posições, e ele é a voz de Deus falando através do homem de dentro que Cristo tem salvo, o Espírito Santo. E agora, recebeu você porção disto? Agora estamos entrando no livro de Efésios. Agora, do mesmo modo, ele está exatamente colocando a igreja no lugar que lhe pertence. Agora Josué se colocou na terra natural, e agora o Espírito Santo está colocando a igreja exatamente na terra a que eles, na posição a que eles pertencem, na sua herança. Você notou que o irmão Branco está dando um acabamento da nossa mensagem passada. E agora, a primeira coisa que ele começa aqui, ele endereça sua carta. Paulo, queremos encontrar depois de um tempo que todo este mistério foi revelado para eles. Não em um seminário, não através de qualquer teologia, mas isto foi uma divina revelação do Espírito Santo que Deus deu a Paulo. Sabendo que o mistério de Deus, ele disse que foi escondido desde a fundação do mundo e havia sido revelado a ele através do Espírito Santo. E o Espírito Santo entre as pessoas estava colocando cada um em ordem, colocando a igreja em posição. Agora, a primeira coisa que Paulo começou a dizer aqui às pessoas é conseguir recordem, isto é para a igreja, não para os que estão de fora.
é um mistério, enigmas para eles. Nunca serão capazes de compreendê-los. Passa por cima de suas cabeças e eles não sabem a respeito disso mais do que nada. Porém, para a igreja é mel na rocha, é gozo indescritível, é abençoada segurança, é a âncora da alma, é nossa esperança, resistência, é a rocha das eras. É tudo que é bom. Todos os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Mas o homem que está de fora de Canaã não sabe nada a respeito disto. Ele continua querendo saber. Não estou dizendo que ele não é um bom homem. Eu não digo isso. Eu não digo que o homem mesmo no Egito não é um homem bom. Porém ele, até que ele venha a esta possessão, e a possessão que a promessa que foi dada à igreja não é uma terra natural, mas uma terra espiritual, pois somos um sacerdócio real, uma nação santa. E então, nesse sacerdócio real, nação santa, pessoas peculiares, chamadas, eleitas, escolhidas, separadas, e então tudo o mundo está morto do lado de fora, e somos dirigidos pelo Espírito. Os filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não pelo homem, mas pelo Espírito. Tudo em amor, toda coisa está empacotada. Tem de ser tentado ensinar isso, muitas vezes, tem se tentado ensinar isso muitas vezes. Não há dúvidas que os grandes teólogos têm lançado isto muito mais fundo do que eu poderia. Mas a coisa que eu desejo conseguir para você é isto: que um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode suportar um homem quando ele está errado. Longanimidade, bondade, paciência. Ele é dócil, humilde, fiel, cheio do Espírito, nunca negativo, sempre positivo. Ele é uma pessoa diferente. Aleluia. Não simplesmente um homem que certa vez o tivemos. Se gritávamos, o tínhamos. Nós metodistas, quando gritávamos, estávamos na terra. Isso é bom? Isso está bem? Eu creio nisso também. Então, vieram os pentecostais falando em línguas. Eles, tinham, cada um que falava em línguas, o tinham. Eu creio nisso também. Mas continuamos a encontrar que muitos não o tinham ainda. Vê você? Vê? E agora eles estão. E agora estamos vindo a este grande mistério escondido que tem estado escondido desde a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias para os filhos de Deus. Crê você que isto seja a verdade, que os filhos de Deus são manifestados? Antes de irmos a qualquer lugar, vamos voltar para o capítulo 8 de Romanos, só por um minuto. Deixe-me ler algo para você. Veja se isto é o aparecimento do que eu estou falando aqui. E agora, vamos aos Romanos, capítulo 8, verso 19, do capítulo 8 de Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vê? A manifestação.
O que é a manifestação? Ser conhecida. Dá vontade de parar aqui, dar uma reflexão nisso, mas eu não vou. Eu vou me segurar. Todo mundo, os maometanos de longe, eles estão esperando por isso. Em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão essas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso, tivemos trovões, relâmpagos, tivemos óleo, sangue, tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si, saiu e disse: aqui estou, Senhor. E agora toda a criação está gemendo e esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Agora Paulo irá primeiramente colocar a igreja exatamente onde ela pertence. E agora somente para conseguir a base. Vamos ler outra vez. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos. Esses são os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, então a classe não deve esquecer isto. Como entramos em Cristo? Nos unimos a uma igreja para entrar em Cristo? Fazemos uma profissão para entrarmos em Cristo? Somos imergidos na água para entrarmos em Cristo? Como entraremos em Cristo? 1 Coríntios capítulo 12. Pois por um Espírito, vejam, letra maiúscula, E-S-P-I-R-I-T-O, com letra maiúscula, o qual é o Espírito Santo. Somos todos batizados na terra prometida. Nessa terra prometida, tudo nos pertence na terra prometida. Vê isto, irmãos, irmão Collins. Vê tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou com tudo. E agora recordem, nessa terra prometida, isto não significa que você está imune de enfermidade. Não significa que você está imune de problemas, mas realmente está soletrado. Deixe ir lá no fundo. Diz que é sua, simplesmente levante e tome-a. Vê? Quando? E recordem, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória, é pelo pecado ter entrado no arraial. Algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha e aquela capa, aquela roupa babilônica, o pecado estava no arraial e não deu certo a batalha. Vocês me têm, essa igreja, sem mancha nesta noite. Este grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus com o Espírito Santo, andando no Espírito. Eu desafio a qualquer enfermidade ou qualquer aflição ou qualquer coisa que há, cada levis que há no país, com toda a sua infidelidade, todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição neste dia, e elas sairão daqui perfeitamente curadas. Sim, Senhor.
Deus deu a promessa, somente o pecado da incredulidade pode conservar isto afastado. E agora, nós vamos descer aquilo que é este pequeno pecado, depois de algum tempo. Agora que estamos em Cristo Jesus, a vós graça e Pai da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo, temos bênção positivas, não manufaturadas, não um pretexto, não colocado. Mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se. E como nós chamamos isto no mundo, mascado. Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial, tudo é seu. Você está na terra prometida e em completa possessão de tudo. Amém. Quão bonito! Vamos estudar. Como também nos elegeu. Agora aqui está onde a igreja tropeça tanto. Como também nos elegeu nele. Em quem? Cristo. Embaraçamos agora de volta em Gênesis, Apocalipse 17, 8. Que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora a palavra, deixe-me ter o seguinte, ler o seguinte. Fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle, e nos predestinou. E agora, eu desejo parar naquela palavra, predestinados. E agora, predestinado não é dizer, eu escolherei o irmão Neville, e eu não vou escolher o irmão Berler. Aquilo não é isso. É a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não seria correto. Então, através da presciência, Deus, sabendo o que Ele faria, Ele predestinou através de sua presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que o amam a Deus. Que Ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas em uma, que é Cristo Jesus. Amém? Deixe-me desenhar para vocês uma pequena ilustração aqui. É boa. Nós voltamos, creio que falei sobre isto outra noite, ou bati nisto em Gênesis. O primeiro capítulo, 26, quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus. Esta palavra, El, Elá, Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. Nada existia a não ser Ele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrela, não havia mundo, não havia nada mais. Era Deus e somente Deus. El, Elá, Elohim. Agora, Ele fez aquilo. Dentro daquilo, haviam atributos que significavam que Ele era um. Dentro deste grande El, Elá, Elohim, havia um atributo ou um. Você sabe o que é um atributo?
ou deixe-me dizê-lo, assim era uma natureza. Isto é, assim, para que os pequenos companheiros entendam. E eu sou um dos pequeninos que tem que entender desta maneira. Dentro dele havia a natureza para ser um pai. Mas ele é existente de si próprio. Lá não havia nada para que ele pudesse ser um pai. E agora lá no fundo daquilo havia algo mais, que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração, mas ele era existente de si próprio. El, o Elá, o Elohim. El, o Elá, Elohim. Então, lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Dentro daquilo ele era um salvador. E não havia nada nada perdido para ser salvo. Vê? Dentro daquilo ele era um curador. Vê? Mas não havia nada enfermo para ser curado. Ou nada para estar enfermo. Agora vê você o quadro? Então, os seus atributos, a sua natureza, produziu o que existe hoje. Algumas pessoas dizem, bem, por que Deus simplesmente não parou isto no princípio? Ele é um estúpido de coração cruel. Disse Joyleves, Joylevi, né? Levi. Aquele que condenou o Jacques Coe, disse, ele é simplesmente um bruto de coração cruel. Não existe tal coisa como Deus. Se houvesse tal coisa, ele seria simplesmente chamou de todos os tipos de nomes, mas é simplesmente porque ele pode ter muito conhecimento aqui em cima, mas não tem nada aqui embaixo. Agora isto é aí onde está, vê? Esta palavra diz aqui, ele esconde, e este mistério tem sido escondido agora. Recorde, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para mostrá-los à igreja. Oh, que coisa! Você pegou isto? Agora parei com a minha história, só um pouquinho. Eu irei ao meu próximo pensamento para apanhar isto. E agora recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta às eras dos profetas, através de todas as eras. Eles esperaram até este último dia para essas coisas serem mostradas. De acordo com as Escrituras, isto é correto. Para isto ser revelado aos filhos de Deus. Por quê? Dos perdidos, até como uma pirâmide, como tenho dito, vai afinando. Como tenho feito sempre esta observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. A primeira ele a colocou nos céus, o zodíaco. Já viu vocês alguma vez o zodíaco? Qual é a primeira figura do zodíaco? A Virgem. Qual é a última figura do zodíaco? O leão. Ele veio a primeira vez para a Virgem e ele virá a segunda vez como o leão da tribo de Judá. Ele fez a seguinte na pirâmide, nos dias de Enoque, quando eles fizeram a pirâmide. E eles mediram, não
compreendendo isto, mas para as lutas, onde eles se inclinavam e iam de joelho por tanto tempo, e puderem pedir a distância das lutas. Você sabe por onde eles a metem agora? Até a câmara do rei, enquanto esta pirâmide subia. Não poderíamos construí-la com tudo que possuamos hoje. Não poderíamos construí-la. Está construída exatamente assim, a um ponto, e a pedra sobre a pedra principal nunca foi encontrada. Eles nunca colocaram todo o topo em cima da pirâmide. Não sei se você sabe disso ou não. A grande pirâmide do Egito, ela nunca teve um topo sobre ela. Por quê? A pedra principal foi rejeitada, Cristo. A pedra da coroa, foi rejeitada. Mas enquanto crescemos na era de luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos lá em cima, na pedra principal agora, esperando e ansiosos para que desça aquela pedra principal e o edifício estará completo. Não leu vocês nas escrituras? A pedra foi rejeitada. Naturalmente nós vemos que aquilo estava falando a respeito do templo de Salomão. Porém a pedra rejeitada tem se tornado a principal da esquina. E eu estou dizendo isso somente para fazer um quadro para você. Agora, e na Bíblia estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide, os peixes cruzados, da era do câncer, no zodíaco, no tempo da vinda de o leão, na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias, você? Vê onde estamos? Estamos exatamente no fim do tempo. Quantos leram o jornal nesta semana? O que Kentucky e eles disseram? Eles estão prontos, assim estamos nós. Amém? Vejam bem. Eles estão prontos, assim estamos nós. Amém? Está correto, veja. Que privilégio, que dia. Se os cristãos pudessem simplesmente compreender o dia em que estamos vivendo, o que você pensa do escritor deste livro que o viu, onde isso seria manifesto nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus para se levantarem nos últimos dias, com o poder do Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-lo. Agora vamos voltar em fundação do mundo, outra vez, para apanhar uma revelação, para ver se estamos certos ou não. Espero não fazer de mim um sacrilégio ao chamar Deus de papai, mas quero dizer isso dessa maneira, para que então você entenda isso. Papai queria alguns filhos. Então o que fez ele? Ele disse que haja anjos, e eles vieram ao redor dele. Isto é ótimo. Eles o adoraram, e então ele era Deus, o atributo. Recorde, ele era o Elá, Elohim, existente de si mesmo, nada a não ser ele. A primeira coisa que veio foram os anjos, e então os anjos não podiam fazer nada mais do que adorar. Eles não podiam se perder, então eles não podiam estar enfermos, eram seres imortais. Então ele não podia mostrar seu poder de cura, ele não podia mostrar a sua salvação. Então, antes agora,
Então, depois daquilo, ele diz: façamos algo tangível. Então, ele fez uma terra. E quando ele fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra. E então ele fez o homem, todo que saiu da terra, começando com girino, ou uma medusa, simplesmente uma forma de carne flutuando sobre as águas. Começou lá, para daquilo até um sapo, o qual é o mais baixo tipo de vida que podemos encontrar. Eles alegam, é um sapo. A espécie mais alta é o ser humano. Do sapo começa a lagartixa, da lagartixa outro, e cada vez que o Espírito Santo começava a soprar, e vida vinha outra vez, maior vida. E a primeira coisa, algo veio à imagem de Deus, que era o homem. Nada havia sido, nada houve, nunca será criado mais qualquer coisa mais alta que o homem, porque o homem está na imagem de Deus, vê? E então o homem, quando ele fez seu primeiro homem, agora quando ele fez seu ser angelical, ele fez o homem, e macho e fêmea o criou, todo na mesma unidade. Ele era ambos, homem e mulher, feminino e masculino. Quando ele fez Adão e o colocou em carne, recordem? Em Gênesis 1, ele fez o homem e a mulher, e em Gênesis 2, não havia nenhum homem ainda para lavrar o solo, homem carnal, nenhum homem que pudesse segurar qualquer coisa e lavrar o solo. Mas, contudo, havia um homem em sua imagem, e Deus é um. A congregação responde. Como que é? Vou ler de novo, eu não vou falar não, é vocês que falam. Vejam bem, ele diz aqui, ele fez o homem e a mulher. E em Gênesis 2, lá não havia nenhum homem ainda para lavrar o solo, homem carnal, nenhum homem que pudesse segurar qualquer coisa e lavrar o solo. Mas contudo, havia um homem em sua imagem, e Deus é um. Só dois que falou, só dois que sabem. Você não tem boca não, fale bem alto para me ouvir. Espírito. Irmão Branham disse, a congregação responde, Espírito. Vejam, a congregação responde, Espírito. Vejam, Deus é um Espírito. Isso é certo? Ele fez o primeiro homem, macho e fêmea, ele os criou. E agora quando ele fez o primeiro homem, agora recorde, ele sempre teve isso em sua mente. E domingo à noite eu pensei por aquilo, eu passei por aquilo, uma palavra, é um pensamento expressado. Deus pensava como poderia ser Deus e como ele poderia ser adorado, como ele poderia ser um curador, como ele poderia ser um salvador. E logo ele falou a palavra e isso estava concluído para sempre. Se estes filhos de Deus soubesse tão somente segurar na palavra dessa maneira agora, quando Deus fala uma palavra, está terminado, absolutamente. Ele pode ter esperado a cronologia e diz que os arqueologistas e todos, eles alegam que talvez o mundo tinha milhões e milhões e milhão. Eu não sei. Ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isso. Deus não existe em tempo. Ele não tem nenhum minuto e menos de tempo e do que quanto ele o fez.
quando falou isto, Ele continua sendo Deus. Não existe tempo com Ele. Não é mesmo? Amém? Não existe tempo com Ele. Deus é eterno. Amém? Nós vamos parar aqui. Que Deus nos abençoe. Deus continue nos abençoando, né? Com a sua palavra. Você foi alimentado? Amém. Graça, né, Moisés? Amém, Moisés? Amém. Você foi alimentado, não foi? Amém. Amém quer dizer assim seja, né? Algo que você, na verdade, é com aquilo. Amém, assim seja. Consumado. Uma coisa correta. Uma coisa verídica. Uma coisa que sucedeu e que aconteceu e que Deus fez uma consumação. É o amém. Assim seja. Então, foi vocês alimentados? Amém. Eu sou encrencado, né? Amém. Eu sou encrencado quando eu vejo as pessoas não têm boca, né? Para falar uma coisa gostosa como esta. Amém. Quer dizer, assim seja. Eu fui alimentado, eu sou alimentado. Cada vez que eu leio a mensagem, eu vejo algo novo. É uma revelação para mim. Entende? A mensagem do profeta é a Bíblia revelada. Os mistérios revelados, as coisas ocultas, secretas, manifestadas. E a coisa melhor que eu estou vendo aqui é a manifestação dos filhos de Deus. É a melhor coisa que existe. Se você pode ver a si mesmo sendo manifestado, você pode ver muitas coisas. É um pensamento de Deus expressado na sua vida. Amém. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos, né? Nós vamos cantar o hino número 259. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fatiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis para me preparar. Não é necessário, casa que lá é de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu sangue.
mar. Ali há bastante represa, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras a Deus hei de sempre louvar. Enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá morto não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia, amém. Graças a Deus, né? É o lugar que você está, é o lugar que você estará naquele dia. A única diferença é que hoje você está confinado em uma terra pecaminosa, e naquele dia você estará dentro de uma terra gloriosa. Amém. Eu quero dizer, terra pecaminosa é um corpo formado em pecado, carregado de pecado, cheio de pecado. É uma carne imunda. E naquele dia glorioso, uma terra gloriosa, é que você estará em um corpo físico e glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Amém? Isso é a verdade. Deus nos abençoe, Deus nos guarda, Deus nos proteja, e que a luz da sua face possa iluminar os nossos caminhos, e a sua misericórdia possa gotejar e umedecer as nossas almas. Amém. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos guarda dos males desta noite, dos males da manhã e de tudo, e preserva nossas vidas para a sua aparição. Amém. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa um outro no nome de Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Levantemos
última soou, logo Cristo no céu há de raiar. Novo mundo com Jesus Senhor, e nele há de reinar fraterna união. Liberdade proclamemos e justiça para todos. Igualdade sobre o mundo reinará. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De fé fomos nós chamados, temos de vencer. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De